Nesta videoaula, abordamos modelos aproximados para diodo e transistor de junção bipolar. O modelo de um aproximado de um diodo depende da ordem de grandeza das tensões envolvidas no circuito em que o diodo está conectado. Três modelos são típicos. Modelo apenas com chave aberta ou fechada, cuja polaridade da chave, da queda de tensão sobre o diodo, controla o estado da chave. Uma chave em série com uma bateria e uma chave em série com uma bateria e uma resistência. Quando que utilizamos o modelo de uma chave controlada pela polaridade? Quando as tensões de interesse no circuito são da ordem de dezenas de volts, 10, 20 volts. A queda de tensão sobre o diodo em condução é desprezível. Então nós podemos aproximar o diodo por uma chave aberta ou por uma chave fechada. Esse é o modelo mais simples que tem para um diodo. Mas ele só é válido quando as tensões de interesse são da ordem de dezenas de volts, centenas de volts. O modelo com uma chave controlada pela polaridade. Agora, a chave vai comutar quando a tensão for menor que 0,7 volts, ou seja, para essa faixa de tensão, o modelo do diodo é de uma chave aberta. E quando a tensão é maior que 0,7 volts, a tensão V21 sobre o diodo é maior que 0,7 volts, V21 é essa tensão aqui, ó, V21 é maior que 0,7 volts, o diodo é modelado com uma chave fechada, ou seja, a corrente só depende do circuito externo, e uma bateria em série. E a terceira aproximação e mais precisa é o modelo linear por partes, em que o diodo é aproximado por uma chave, cuja polaridade sobre o diodo determina se a chave está aberta ou fechada, uma bateria de 0,7 volts para o diodo de silício, em série com uma resistência dinâmica que é da ordem de dezenas de ohms. Por exemplo, 20 ohms é um valor típico para a resistência de um diodo de silício. O modelo para transistor de junção bipolar, ele já é mais sofisticado. Como você tem três terminais, e ele é uma chave, uma fonte de corrente controlada por corrente, aqui tem um exemplo de um transistor comum, que é o BC549. Essas são as curvas características que o fabricante fornece para o transistor bipolar. Então nós vemos que, assumindo VBE praticamente constante, variando-se a corrente de base, nós obtemos uma relação entre IC para VCE. A gente observa que, mantida a corrente na base constante, independente do valor de VCE, a corrente IC permanece praticamente constante. Esse é o modelo que a gente chama de fonte de corrente. Mas nesse transistor é interessante destacar regiões de operação. Quando nós estivermos operando nessa região central aqui, nós chamamos essa região de região linear, porque nós podemos aproximar o transistor para uma fonte de corrente controlada por corrente. Nós vamos ver nos próximos slides. Quando nós estamos operando com uma corrente de base igual a zero, a gente chama essa região de corte, ou seja, o transistor está aberto, ele é uma chave aberta. E a outra região é quando nós estamos trabalhando com quedas de tensão VCE abaixo de 0,5 volts, 0,2 volts é um valor típico, onde o modelo do transistor é de uma fonte de tensão em série com uma chave, que a gente chama essa região de saturação. Interessante associar os nomes às regiões de operação, porque quando a gente for ver o transistor, que é o transistor de efeito de campo, esses nomes vão mudar. Bem, o comportamento de amplificador do transistor, ou seja, o transistor bipolar operando na região linear, ele pode ser modelado por uma fonte de corrente controlada por corrente, ou seja, tem uma fonte de corrente que é controlada por uma corrente na entrada lá, um IB. E como essa curva aqui ela não é paralela ao eixo de tensão, mas ela é ligeiramente inclinada, quanto maior a corrente de base, maior a inclinação. Essa inclinação aqui é modelada por uma resistência em paralelo com a fonte de corrente, como já vimos.
Então, esse é o modelo do transistor como amplificador na região linear, é a região usada como amplificador. O outro modelo é a região de corte e saturação. Nós temos dois comportamentos. De chave fechada, então quando nós estamos operando nessa região de saturação, a gente assume uma tensão de saturação de aproximadamente 0,2 volts e uma chave fechada. E isso quando a corrente IB é maior que zero. E quando a corrente IB é igual a zero, nós estamos operando na região de corte. E o modelo é simplesmente uma chave aberta. Esse comportamento de chave é utilizado em circuitos de potência, de acionamento, liga e desliga, e em circuitos digitais. E amplificadores lineares, o modelo utilizado é o do amplificador linear. Vamos ver agora, aqui tem uma ilustração de transistores diferentes, 2N3055 é um transistor de potência, aqui nós temos um BD e aqui um BC549, que é exatamente este que foi utilizado aqui, com essas cores características para comentar as regiões de operação. Aqui tem um efeito interessante que é, internamente nesse encapsulamento, você tem conexões na pastilha e o transistor bipolar ele é sujeito a disparo térmico. E se houver um disparo térmico, a corrente sobe tanto que há um rompimento das conexões internas. Então, aqui é um exemplo aí que o transistor tem limites, nós vamos falar mais à frente também desses limites aí de operação do transistor. Qual o modelo utilizar para o transistor? Quando a gente está fazendo análise com papel e lápis, da mesma forma que a gente mostrou que tem vários modelos aproximados para o diodo, dependendo das tensões externas, para o transistor, quando a gente usa papel e lápis, é comum aproximar o modelo do transistor para fazer a análise de polarização, ou seja, determinar qual região que esse transistor vai operar, utilizando um modelo simplificado. A gente despreza a corrente de base, que é aproximadamente igual a zero, ela não é zero, mas ela é desprezível. O que é um valor desprezível? Por exemplo, 100 microamperes perto de 10 miliamperes é desprezível. Então, é nesse sentido aqui que a gente faz uma aproximação. E a outra aproximação é a junção base-emissor. Nós, aqui tem uma setinha que está intrínseca no símbolo do transistor. Então, esse é o transistor NPN e esse aqui é um transistor PNP. Então, esse aqui é um transistor NPN, aqui é um transistor PNP. O modelo para um transistor NPN, a tensão VBE mais 0,7 volts. E a corrente de base zero. Esse é o modelo que a gente vai assumir quando o transistor estiver na região linear. Se essa suposição para esse modelo bem simples, uma análise usando papel e lápis, não for verdadeira, o resultado serão tensões absurdas. E aí a gente tem que descobrir se ele está numa região de corte ou saturação. Bem, aqui é interessante notar que o modelo para o transistor, tanto NPN quanto PNP, é o mesmo, resguardada a polaridade. Por exemplo, a tensão VBE é negativa no transistor PNP. Por quê? Essa setinha na perninha aqui do transmissor, do terminal de emissor, ela representa um diodo, ou o sentido da corrente positiva convencional. Então, se eu colocar um voltímetro com um terminal positivo no emissor para a base, esse diodo aqui estará polarizado diretamente quando a tensão for maior que 0,7 volts. Como nós estamos registrando VBE, então VBE aqui, que seria essa tensão aqui, ó. Essa ali não, é essa tensão aqui seria o nosso VBE. Ela é menor que zero. Se eu colocar o VAB é maior que zero. Então é importante a gente destacar aqui, na hora de utilizar o transistor, a gente coloca a corrente de base igual a zero, olha a polaridade, se o transistor é NPN ou PNP, e aí a gente sabe que a tensão VAB é positiva no PNP e o VBE é positivo no NPN. Esse é o modelo mais simples que a gente vai utilizar, depois nós vamos ver exemplos de como aplicar esses modelos aí. Agora, o modelo para a região linear, aqui nós vamos ter uma aula prática sobre isso. Eu vou colocar aqui uma análise utilizando os dados do NIELS com 3 fios. Nós simplesmente conectamos o transistor com a base no terminal de base, o coletor no terminal DUT+,
e o emissor no DUT-. Aqui está o exemplo aí no Elvis, vou dar um zoom aqui para vocês verem lá. O Elvis ele tem no instrumento ali de 3 fios, terminal de base, Alt+, e Alt-. Então o que a gente faz? A gente encaixa esse transistor lá, ajusta a faixa de tensão, escala, incremento, e a gente obtém uma curva desse tipo. Ou seja, o instrumento aí na Elvis vai fixar a corrente de base, por exemplo, aqui a gente pode começar com 15 microamperes, ele injeta 15 microamperes e aí ele varia a tensão VCE e mede a corrente. Então, ou seja, ele varia a tensão VCE, no caso aqui nós variamos até 1,2 volts, e mede-se a corrente. Então a gente observa que, independente da variação de VCE, a corrente, se a corrente de base é constante, a corrente de coletor é constante. Então depois a gente aumenta a corrente de base, então a gente faz isso automaticamente na Elvis. Aqui nós traçamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 curvas. Quando você passa a corrente de 15 para 30 microamperes, nós vamos ter aí uma corrente IC de 15 miliamperes. E assim a gente traça várias curvas. Agora é interessante a gente olhar para essa curva e tirar daqui os parâmetros do modelo do transistor. Que parâmetros são esses? Olha, nós estamos interessados na relação entre, quando eu colocar uma corrente IB1, nós vamos medir uma corrente IC1. Então nós vemos aqui e colocamos lá essa corrente aqui, 15 microamperes, e a gente mede esse ponto. Então, para cada curva dessa, nós vamos obter um ponto aqui nesse gráfico. Esse gráfico é de IC versus IB. E nós vemos que essa relação ela aparenta ser linear nessa faixa, ou seja, em torno de 15 a 50 microamperes. Depois ela tem uma pequena variação. E aí, para poder fazer a análise dessa relação entre a corrente de coletor e a corrente de base, se nós escolhermos isso aqui como sendo um modelo, isso dá uma reta, essa relação aqui tem uma inclinação que a gente chama de beta. Então aqui eu posso falar que o meu IC é igual a um beta IB. Como é que calcula esse beta? Bom, passa a calcular a inclinação dessa curva, ou seja, essa curva aqui são esses pares de pontos que a gente obteve, isso a gente traça essa curva IC por IB, e aí a gente calcula depois a inclinação aqui. Mas essa inclinação varia. A gente vai precisar lembrar disso, porque num primeiro momento a gente despreza essa variação, mas lá na frente, quando a gente for falar de circuitos realimentados, nós vamos precisar lembrar que essa inclinação da relação entre C e B não é constante. Por hora, vamos ver aqui o seguinte, nesse gráfico aqui de baixo, nós plotamos a relação entre delta IC sobre delta IB. Ou seja, a gente calculou para cada trecho aqui uma inclinação. A gente veio cá e plotou essa inclinação. Ou seja, essa curva aqui é a derivada de IC em relação a IB. Então a gente vê que a variação ela é grande inicialmente, depois ela cai e vai ficar constante lá no final. Lá. Essa variação é que nos interessa. Por quê? Porque a gente observa que até mais ou menos 50 microamperes, o beta variou de 450 para 400. Então, vamos assumir aqui mais ou menos 425. Então, se eu tiver utilizando correntes de base entre 10 e 50 microamperes, eu posso assumir que essa inclinação aqui é da ordem de grandeza de 450, por exemplo. Então, o meu beta ele seria igual a 450. Ou seja, o meu IC seria igual a 450 vezes IB. O interessante aqui é notar que o modelo de fonte de corrente, pelas curvas que a gente traça, ele é aproximado. A variação, ou seja, a relação entre a corrente de coletor e a corrente de base, que está nesse gráfico aqui, ela não é uma constante, ou seja, não é um gráfico constante, ela varia. E isso é importante a gente lembrar disso mais à frente. Mas, dependendo da faixa que a gente tiver interessado, por exemplo, nessa região aqui, eu posso assumir que esse valor é praticamente constante. Então isso aqui não é um olho de santo, ou seja, o beta entre 400 e 450 é um valor
razoável aí para o valor do ganho de corrente. Então a gente diz aí que o nosso modelo, a partir desse resultado experimental, é que essa relação é chamada de beta, ela é também chamada de HFE. H vem de parâmetros híbridos, F de forward, ou seja, direto, e E de emissor comum. Aqui nós estamos assumindo que esse terminal de emissor aqui, ó, seria o terminal comum dessa configuração. Vamos deixar isso para outra. A questão agora é como que eu modelo, como é que eu represento esse transistor utilizando componentes lineares. Olha, aqui nós temos um modelo que a gente chama modelo T, proposto por Ebersmall, lá na década de 50, 1950. O que esse modelo representa? Bom, nós já vimos que quando nós temos um gráfico cuja corrente é praticamente constante, independente da tensão, isso é representado por uma fonte corrente. Nós utilizamos uma fonte de corrente no formato de losango para lembrar que ela é uma fonte de corrente controlada por corrente. Então, quando ela é só um círculo, é uma fonte de corrente independente. Quando ela é formato de losango, representa que ela é uma fonte de corrente controlada. Quem controla a corrente dessa fonte aqui? Quem controla? A corrente de base. Então, que é essa corrente de base, IB. Então, beta IB, que é a corrente que está na base, determina essa corrente. Então, qual a corrente que circula aqui nesse resistorzinho RE? Esse resistor RE está modelando a resistência dinâmica desse diodo da junção base emissor. Então, quem que é essa corrente IE aqui? Essa corrente IE é a soma de IB mais beta IB. Então, a gente sabe que a nossa corrente IE é igual a IB, que é a corrente que vem da entrada, mais a corrente IC. E a corrente IC, nós estamos aproximando ela aí por aqui é mais beta IB. Isso aqui é uma coisa importante, porque é um circuito relativamente simples, mas a gente vai propondo modelos, a gente tem que lembrar de onde que vem essa ideia aqui. Bem, e essa resistência R0? O que é essa resistência em paralelo com a fonte? A gente lembra que quando o modelo de uma fonte de corrente ideal, essa inclinação aqui da corrente é zero. Então, se a inclinação é zero, significa que a resistência é infinita. Ou seja, uma fonte de corrente ideal tem impedância em paralelo infinita. Mas quando a gente faz o modelo do transistor obtendo o traçador de curvas, a gente observa que é uma pequena inclinação. Aqui eu coloquei alguns valores que a gente obteve no experimento no laboratório. Ó. A gente vê esse R0 com 29K, 15K, 13K. Então, na medida que a corrente de coletor vai aumentando, essa resistência aqui de saída também vai variando. Mas, em geral, olha lá, 29K, 13K, a gente considera que é uma resistência alta se você utilizar com resistores externos abaixo de, por exemplo, 2K. Então, nós temos aqui pelo menos 10 vezes maior o valor da resistência interna aqui dessa fonte. Esse é um dos modelos do transistor, que é o modelo que a gente chama modelo T. Por quê? Porque ele parece um T aqui. Ó. Deixa eu desenhar aqui. Ele parece um T. Ah, mas eu tenho que saber isso. Não, é só para você poder dar um nome, um modelo para lembrar. Isso aqui parece um T deitado. Então, a gente chamou esse modelo de modelo T. Quer dizer, o Ebersmall chamou esse de modelo T. E qual o outro modelo que tem? O outro modelo, observa o seguinte, no transistor eu tenho aqui coletor, emissor e base. Então eu tenho aqui base, eu tenho aqui coletor e eu tenho aqui emissor. Então os terminais estão preservados aqui. O que nós estamos colocando aqui dentro, para representar como modelo nessa região linear aqui, é que nós podemos representar de variadas formas. O modelo T é o mais simples quando nós estamos resolvendo análise de papel e lápis, mas nesse processo a gente tem que converter às vezes o modelo em T para o modelo pi híbrido. O que é o modelo pi? Primeiro vamos ver o nome. Isso aqui parece uma letra pi de cabeça para baixo? Dá uma forçada aí que vocês vão ver. Então esse modelo aqui é o modelo que a gente chama de pi. Vários circuitos nós vamos dar esses nomes de T e pi por causa desse tipo de configuração. Então é só para lembrar porque a gente chamou isso de modelo pi. Olha, do ponto de vista dos terminais, esse circuito aqui é exatamente igual, equivalente a este aqui. A questão é que nesse circuito do modelo T, a corrente IE
corrente IE, que é IB mais IC, passa na resistência RE. E aqui, a fonte de corrente controlada por corrente, ela vai direto para a resistência R0. Então, ou seja, a resistência, não tem uma corrente E circulando nessa resistência aqui. Essa resistência que a gente chama de resistência RP. Eu acabei desenhando em cima aqui, vou abrir aqui. Esse aqui é o modelo interno lá do nosso transistor. Então a gente observa o seguinte, a corrente que passa no resistor RP é IB. Olha, a corrente IE, ela é beta mais uma vez maior que a corrente IB. Então esse resistor RP aqui, ele tem que ser um resistor, se a tensão V1 é a mesma, ou seja, a tensão na base para o emissor é a mesma, e eu estou representando agora por um resistor apenas, ou seja, que passa apenas a corrente IB, então essa resistência é maior do que essa resistência RE aqui. Depois nós vamos fazer um exercício para achar a equivalência entre esses dois modelos de resistência. A resistência de emissor, que é da ordem de dezenas de ohms, 10 ohms, por exemplo, e a resistência π aqui, que já vai ser lá 1K, 2K, 6K, que é do modelo π. Então, interessante aqui é observar que eu posso representar estas curvas características por dois modelos, o modelo T e o modelo π. Ambos são de uma fonte de corrente controlada por corrente. Como tem múltiplas curvas, a gente sabe que é controlado. E resta agora o modelo para junção base-emissor, que é um diodo. Então, que modelo é esse? É o modelo do diodo base-emissor. Então, esse diodo aqui, nós vamos ter essa característica, né, base-emissor, a gente traz essa característica, atenção, a corrente IE, que é a corrente que circula aqui, IE, versus a tensão VBE. E, obviamente, como isso é um diodo, que está a curva característica típica de um diodo, e aqui está a equação que modela, uma equação exponencial, aí todo mundo já está craque aí nos modelos exponenciais. Esse modelo lá que aparece, o modelo de Ebersmall, ele nos diz que a tensão térmica, chamada VT, que é constante de Boltzmann vezes a temperatura, então, constante de Boltzmann vezes a temperatura termodinâmica, é Joule, energia, Joule por Coulomb, que é a carga do elétron. Então, Joule por Coulomb me dá volts. Para em torno de 300 Kelvin, nós temos aqui 26 milivolts. Então, esse é o modelo aí preciso de uma junção base-emissor de um transistor. Em geral, como nós vimos no slide anterior aqui, vamos voltar aqui, a gente vai aproximar esse diodo aqui por uma queda de tensão constante e uma corrente de base igual a zero. Quando a gente utiliza simuladores, o modelo completo é utilizado. Ok? Agora é o seguinte, quando nós vamos utilizar um transistor, nós temos que olhar qual é a região de operação desse transistor. Então, todo transistor, todo fabricante fornece os valores máximos de potência, tensão e corrente que você pode aplicar sobre o diodo. Vamos pegar então a característica aí do BC549 e os dados que o fabricante fornece para a gente. Ele fala o seguinte, é um transistor de uso geral com 500 miliwatts de potência máxima. Eu posso então dissipar 500 miliwatts sobre esse transistor? Pode, mas nós temos que lembrar que potência é igual a tensão, então VCE, vezes IC, que é a corrente que passa pelo transistor e a queda de tensão VCE sobre ele aí. Então, olhando aqui para o diagrama do transistor. Mas o fabricante também fala o seguinte, a máxima corrente que pode passar por esse transistor é 100 mA. E a máxima queda de tensão sobre ele, VCE, é 30 volts. Então, 30 volts estaria o quê? Aqui. Mas nós não podemos, e aí que é interessante, operar com esse transistor quando a gente tem lá o VCE de 30 volts e a corrente de 100 mA. Porque esse ponto de operação aqui, se eu pegar a potência, multiplicar 100 mil vezes 30, a potência é maior do que a potência máxima. Como assim? A potência que a gente chama de hipérbole de potência. Como potência é igual a tensão
vezes corrente, para eu traçar se a potência é constante, ou seja, o Pmax, o que a gente obtém aqui é uma relação de hiperbólica. Então eu sei que IC é igual a 1 sobre VCE vezes Pmax. Está aqui, ó. E traçando essa curva no gráfico, ela me dá exatamente essa região aqui, essa hipérbole aqui. Então, essa hipérbole, então quando a gente olha para o número potência máxima, é apenas um número. Esse número num gráfico I, corrente por tensão, ou seja, ICVCE, ele determina uma região, uma área que é delimitada por essa chamada hipérbole de potência. Eu chamo de hipérbole de potência para te lembrar que é uma relação hiperbólica e que ela é dada pela potência máxima. E isso determina, então, o limite de operação de um transistor. Então, um transistor, para operar, então aquele ponto de operação ali da potência, da corrente máxima, vezes a tensão máxima, é inviável. A região de operação é essa região que eu colori aí de azul, onde nós observamos que você tem que ter uma tensão positiva, no caso de um transistor BC549 é um NPN, isso aqui é um transistor NPN. Então a tensão VCE ela tem que ser maior ou igual a zero. A corrente IC tem que ser maior que zero. Está aqui, está me dando o envelope de essas duas linhas. E estamos limitados pelo valor de IC máximo aqui e de VCE máximo. E no centro, o valor de P máximo me limita dessa forma aqui. Interessante notar aqui que nós estamos falando para um transistor, vale também para o ser humano. Nós também temos uma potência máxima. Então, ninguém consegue correr 100 metros em 10 segundos e fazer na mesma velocidade correr 10 quilômetros, porque você tem uma hipérbole de potência. Então, a sua velocidade máxima, para um tempo curto, você consegue. Então, basicamente, esse conceito de região de operação e tendo uma hipérbole de limitação de potência vale para vários outros sistemas, não só para o transistor. O transistor é mais fácil de ilustrar aqui para vocês. Ok? Assim a gente conclui essa aula aí sobre transistores.